A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, pastor Elber Santo, com mais uma mensagem para o meu e o seu coração. O tema da mensagem para os nossos corações é exatamente: você tem meditado de dia e de noite na palavra de Deus? Esse é o tema e a pergunta que deixo ao vosso coração. Muitas das vezes a Bíblia está parada, aberta em Salmos, na estante, ou num quadro bonito, um Salmos 23. A Bíblia Sagrada, ela tem que ser movimentada, ela tem que ser lida, para que nós possamos entender que a razão que nós passamos aqui na terra não é simplesmente ficar estacionado esperando que Deus nos abençoe. Não. A palavra de Deus que se encontra o texto base. O texto base para que nós possamos entender se encontra em Josué, no livro de Josué, capítulo 1, do verso 8 ao 9, que vai relatar que nós temos que atentar para a palavra de Deus, que nós devemos estrinchar folha por folha da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada está recheada de informações muito importantes para a minha vida e para a tua vida. Palavras essa que é muito fortificante. Palavra essa que vai mudar o teu destino. Palavra que vai mudar a tua história. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz nos tempos de hoje, nos tempos passados e tempos presente e futuro. Você tem que entender que nós devemos meditar na presença, na palavra de Deus. Você tem que entender que nós não podemos tirar os nossos olhos da palavra de Deus, e nós não podemos deixar a Bíblia Sagrada no canto da parede, nós não podemos deixar a Bíblia Sagrada aberta ali numa estante, criando poeira, mas nós devemos ler aquilo que Deus deixou para nós, umas histórias lindas, proféticas, históricas, poesias, poéticas, e também as revelações da palavra de Deus. Então, meus irmãos, meus amados, que esse tema venha de encontro ao teu coração. Você tem te apartado da palavra de Deus? Você tem te apartado da Bíblia Sagrada? Essa é essa mensagem que vai edificar. Se você for analisar o seu dia a dia, se você não trabalhar, você não come. Se você não trabalhar, você não paga as suas contas. Então todos os dias você lembra que tem que levantar às 6 horas da manhã, se arrumar, tomar um café e trabalhar. Se você não almoçar, não tomar água, o seu corpo padece. E você lembra que 11 horas da manhã você tem que se alimentar. 6 horas da tarde, 7 horas que seja, você vai jantar. Então você sempre está lembrando. E mais ainda, todos os dias você toma seu banho. Porque você ficar sem tomar banho, vai começar um odor. E você nunca esquece de tomar um banho. Passar um desodorante, um perfume. Porque o corpo transpira. Então você não esquece. E de qual modo você não esquece de pôr gasolina no carro? Porque sem a gasolina o carro não anda. Então você vai estar diariamente prestativo com isso. E dessa forma vamos destrinchar várias coisas que nós lembramos.
chegamos em casa, ligamos a TV e vamos para o seriado, para os filmes. Então o que eu quero passar para vocês, meus amados, que nós lembramos das coisas materiais, carnais, mas aquilo que nos ajuda, aquilo que nos fortalece, é que nós menos tem lembrado a palavra de Deus ao nosso coração. Quantas vezes eu e você, quantas vezes nós tendo lido a palavra de Deus diariamente, ou até mesmo entender o que a palavra de Deus ela quer nos mostrar, nos falar aos nossos corações. Eu não preciso sair caçando profecia, eu não preciso sair e ter um profeta para apontar o dedo na minha cara, mas eu tenho a Bíblia Sagrada. Quando eu abro ela, ali tem a profecia que eu preciso. Tenha bom ânimo, creia em mim, e será salvo tu e a tua casa. E também quando a gente abre a Bíblia Sagrada, quando você está angustiado, você está passando por momentos difíceis, quando você está passando por momentos tensos, você vai entender que quando você abre a Bíblia Sagrada, Deus está falando que Ele é teu refúgio, que Ele é a tua fortaleza, que você pode ter a segurança total, porque Ele está contigo de dia e de noite. Ele conhece o seu deitar, o teu levantar. Ele conhece quando você está adormecido. E quando você lê a palavra de Deus, quando você entra na presença de Deus, você entende que a presença de Deus, a Bíblia Sagrada, quando a gente lemos a palavra de Deus, nós vamos ter aquele remédio que vai curar aquela dor, aquela ferida, aquele projeto, aquele sonho esquecido. Deus mostra para nós na palavra de Deus. Então que venha entender que nós não devemos ficar sem ler a palavra de Deus. Nós não podemos ficar sem entender a palavra de Deus, porque se nós ficar sem entender a palavra de Deus, o pecado começa a tomar conta. Quando a gente esquecemos da palavra, da presença de Deus, pode ter certeza que o pecado está batendo a porta do teu coração. Quando a gente deixamos de ler a palavra de Deus, nós estamos declarando que nós estamos deixando de lado as armaduras de Deus que se encontra no livro de Efésios capítulo 6 e o verso 10, que devemos se revestir de toda a armadura de Deus, que possamos suportar esses dias maus, que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados das trevas, contra toda a hóstia maligna. Então nós devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus, que possamos passar por tudo isso. Que Deus venha tocar no seu coração. Nunca te aparte da palavra da Bíblia Sagrada, porque nós viemos entender que na vida carnal, na vida material, nós lembramos todo dia o que devemos e que não devemos fazer. E também na presença de Deus nós devemos de igual modo entender que se a palavra de Deus ela é cura, se a palavra de Deus é remédio, se a palavra de Deus ela conforta, se a palavra de Deus ela te dá ânimo, então que devemos todos os dias meditar na palavra de Deus. Que Deus possa abençoar, que Deus possa livrar de todo mal, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus ela entra de igual modo no teu coração com muito fervor. Entenda a palavra de Deus, não te aparte dela.